Aí, a consulta, ela vai ter 3 momentos diferentes. O primeiro momento é a primeira consulta. Na primeira consulta para o paciente, você vai registrar, você vai conhecer o paciente e fazer os registros em relação àqueles pacientes. Então, olha só. Primeiro, você vai conhecer esse paciente, daí você vai anotar as coisas sobre ele. O que você tem que anotar? Fazer o cadastro dele, né, os dados pessoais, a história dele, desse paciente, a história de vida dele, onde ele trabalha, o que ele faz, se ele é aposentado, que tipo de serviço que ele presta, enfim. Os dados do problema de saúde dele. Por que é importante a história do paciente? É um bancário, é hipertenso e é bancário. Pô, o bancário é estressado, entende? Então, você vai ligando uma coisa com a outra para você linkar se tem a ver com o jeito que ele vive e a doença que ele tem, certo? Então, dados do problema de saúde dele você tem que anotar, quando começou, que ele sente e tal, os exames dele que ele levar para você, os medicamentos que ele toma, os hábitos de vida desse paciente. Então, pera, antes de eu continuar falando, eu estou vendo as perguntas aqui, acho importante eu responder, tá? A Jaqueline está falando assim, para abrir um consultório farmacêutico, precisa de uma especialização? Não precisa. Não tem necessidade de você ter uma pós-graduação, sabe? Você precisa só começar. Você pode, como eu estou falando, escolhe um grupo de pacientes e começa fazendo esse acompanhamento. A pós-graduação, a especialização, você vai sentir, eu acho que eu tenho que fazer uma especialização porque disso e daquilo. E nem sempre a especialização ela te dá algo prático, entendeu? Legalmente não é necessário. Você sendo farmacêutico, você já pode ter um consultório farmacêutico, tá certo? Aí a Ivana pergunta, eu posso fazer a consulta na sala do farmacêutico? Tem que pedir autorização? Você pode fazer a consulta na sala do farmacêutico, você não precisa de pedir autorização para ter a sua sala, né? Para você fazer as consultas, para o CRF, você não precisa. Agora, vamos supor que você vai montar um consultório independente da farmácia. Aí você precisa de comunicar ao conselho, abrir uma empresa, né? O conselho te dá várias dicas de como fazer isso. Mas se você for ter um consultório independente, você precisa registrar ele lá no conselho. Se for dentro da farmácia, não precisa, tá bom? Então, vamos lá, para a gente poder continuar aqui. Então, nessa primeira consulta, você vai conhecer o paciente, anotar todos os dados possíveis dele e vai fazer algumas medidas lá iniciais. Por exemplo, você pode aferir a pressão. Num paciente hipertenso, é importante você aferir pressão, pesar esse paciente, medir a altura para você tirar o IMC. O IMC te mostra um risco cardiovascular quando a pessoa está muito acima do peso. Você pode fazer a medida da circunferência abdominal, que também te dá um fator de risco para problema cardíaco. Então, o peso, a medida, o IMC e a consulta e a medida da circunferência abdominal te dão um padrão internacional de risco cardiovascular, que você encontra a tabela disso na internet para todo lado e que está no material de apoio que eu mandei para vocês da aula de quarta-feira, ok? Você pode fazer medida da glicemia capilar, enfim, você pode fazer uma série de coisas. Esse tipo de serviço farmacêutico, se você estiver fazendo no seu consultório a parte da farmácia, aquele que está registrado no conselho, você pode cobrar pela consulta e por isso. Agora, se você vai atender esse paciente na sala do farmacêutico dentro da farmácia, não é ético que você cobre pela consulta, porque o paciente já vai comprar lá, né? Vocês sabem que é por isso que médico não pode ser dono de farmácia, porque senão ele está prescrevendo um medicamento e pode se subentender que ele está prescrevendo para comprar na farmácia dele. Ele não pode ter farmácia. Então, a gente não deve cobrar consulta se a gente estiver dentro da farmácia. Fora você cobra. Agora, para fazer teste de glicemia, você pode cobrar, não tem problema nenhum, tá certo?
Aferir pressão, acho que não é necessário, né? Mas tem gente que cobra, tem lugares que cobram também. Então, nessa primeira consulta é isso. Aí você vai fazer algumas orientações para o paciente que você perceber que precisa ali. Mas você não precisa de cara já passar alguma coisa para ele, não. Você está ali para ter uma conversa inicial, tirar as dúvidas dele, conversar bastante. Você não está ali para dar uma primeira orientação. Importante eu falar uma coisa para vocês a título de comparação. Normalmente, se você vai fazer uma consulta com um nutricionista pela primeira vez, o que vai acontecer? O nutricionista ele vai te conhecer, perguntar o que você gosta de comer, que horário que você come, tarará, tarará, te medir, pesar, fazer tudo, e vai te pedir um prazo, uma semana, 15 dias, para te mandar a sua dieta. Não é assim que funciona? Então, na consulta farmacêutica é mais ou menos isso. Você vai primeiro conhecer o paciente, olhar os exames dele, anotar, fazer aquele monte de coisa, depois ele vai embora. Você vai agendar um retorno com ele, ele vai embora. Você não precisa de dar nada a ele ali, só se você achar alguma coisa já pertinente de ser dito, tá certo?